Em diversas partes do mundo, movimentos antifascistas e antirracistas têm exigido a derrubada de monumentos e mudança de nome de vias e espaços públicos que homenageiem figuras históricas reconhecidamente vinculadas a questões como o fascismo e o racismo. Em cidades brasileiras, existem muitas homenagens aos períodos colonial e ditatorial, o que reacende um debate por memória, verdade e justiça. É urgente essa mudança, né, da forma como a gente encara a homenagem a esses líderes históricos aqui no Brasil, né? É uma verdadeira guerra de narrativas que desde a anistia no final dos anos 70, passando pelos movimentos de diretas e atravessando toda a democracia, quem vem vencendo essa narrativa são aqueles grupos que exaltam essas figuras como sendo representantes de um regime legítimo. No Recife, entrou em discussão na Câmara Municipal um requerimento solicitando a retirada do busto do Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente da ditadura militar brasileira, que fica localizado em uma ponte da cidade. O requerimento, que foi apresentado pelo vereador Ivan Moraes, do PSOL, foi derrotado na casa por 15 votos a 7, na última segunda-feira, dia 6 de julho. Um busto de um personagem que foi um ditador, que deu origem a uma ditadura de mais de 20 anos, que assassinou mais de 400 militantes políticos, que deu origem à morte de mais de 7 mil indígenas, que torturou mais de 20 mil pessoas, perseguiu sindicatos, perseguiu a imprensa livre, eliminou a maioria dos partidos políticos do Brasil. Um personagem histórico desse não pode ser homenageado pela cidade do Recife. O vereador explica ainda que o requerimento apresentado por ele está em conformidade com o que definiu a Comissão da Memória, Verdade e Justiça do Brasil e que, independentemente do resultado da votação, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, pode optar por remoção do busto que homenageia Castelo Branco. Um requerimento aprovado na Câmara de Vereadores e Vereadoras não tem força de lei. É uma sugestão para que, nesse caso, o prefeito tome uma atitude. Então, o prefeito Geraldo Júlio, que é do Partido Socialista Brasileiro, o partido de Arraiz, não precisa da autorização da Câmara, se ele achar interessante, se ele achar necessário, a retirada desta homenagem. Para o historiador George Cabral, professor da Universidade Federal de Pernambuco, a remoção pública dessas homenagens não pode ser considerada apagamento histórico. O local onde esse busto deveria ficar é em um museu, talvez um museu da cidade do Recife, com uma problematização, com uma discussão a respeito do que representou aquela homenagem em um determinado momento histórico que foi superado, mas que não pode ser esquecido. Então não se trata de um apagamento, mas de uma reflexão. E que se homenageiem as vítimas, né? Tanto da ditadura militar, quanto da escravidão, quanto de qualquer outro momento de opressão, né, que a gente tenha em nossa história.